Ele é o maior herói de ação da mitologia. Seu nome é Hércules. Um homem atormentado por um pecado terrível. Levado a cumprir 12 desafios impossíveis em busca de redenção. Para nós, é um mito, mas para os antigos era realidade. Uma lenda baseada em um guerreiro real, cheia de códigos ocultos sobre o mundo real. Essa é a verdade por trás do mito de Hércules. Confronto dos deuses. Em um mundo estranho e desconhecido, algo nos impele a afundar na água. Ela irrompe a superfície. Uma serpente gigante, com não apenas uma, mas 9 cabeças de dragão. Ela cospe vapores venenosos e depois come suas vítimas vivas. Mas hoje, o monstro encontrou páreo para ele. O herói mais forte que já existiu. O homem ideal da mitologia. Hércules. Ele é o herói mais popular da história. Metade deus, metade mortal, com força sobre-humana e destinado a livrar o mundo grego do mal. Mas esse é só o início de sua história. Hércules era especial e, ao mesmo tempo, extremamente comum. Ele era um homem do povo. Era um pouco como Babe Ruth, na mitologia americana. Ele era mulherengo, bebia muito e era um atleta extraordinário. Era um pouco Deus, mas era definitivamente um ser humano. Hoje, muita gente acha que heróis têm força sobre-humana. Ganham as garotas, têm poderes sobrenaturais e voam pelos ares. No mundo grego havia uma concepção diferente. Um herói era alguém com força sobre-humana, mas que devia sofrer. E Hércules é o herói consumado na sociedade grega. Ele é destinado a sofrer mais do que qualquer outro. Em seu mito, Hércules enfrenta uma legião de inimigos terríveis e suporta sofrimentos numa escala que nenhum humano viveu. Sua história começa com um caso ilícito de Zeus, o rei dos deuses louco por sexo. Hércules é filho de Zeus com uma mortal chamada Alquimena. A mitologia clássica é cheia de histórias de deuses que engravidam mulheres mortais e geram deuses e semideuses. Essa ideia do semideus significa que essa pessoa tem algumas características de deuses, alguns poderes divinos, mas ao mesmo tempo ela é mortal, ela pode morrer. Eu suspeito que os gregos inventaram isso porque queriam se aproximar dos deuses o máximo possível e criar imagens deles cada vez mais próximas dos deuses. Hércules cresceu e se tornou o herói modelo da Grécia. Mas ele tem um inimigo poderoso que quer ver sua destruição. A esposa de Zeus, a deusa Hera. Ela é a rainha dos deuses e ela tem uma beleza incrível, é extremamente inteligente e poderosa, mas também é excessivamente ciumenta porque Zeus está sempre correndo atrás de outras mulheres. Zeus é pai de inúmeros filhos com várias mulheres mortais e Hera odeia todos eles. Mas ela decide que Hércules deve pagar o preço maior pelos pecados cometidos por Zeus. O ódio de Hera por Hércules é muito, muito irracional. É quase como se ela soubesse que ele iria desafiar seus direitos no céu, de certa forma. Ela sabia que havia algo em Hércules diferente dos outros filhos e se sentiu ameaçada por isso. Mas todos os dias de sua vida, ele pagou por esse ódio dela. Uma noite, enquanto Hércules ainda era bebê, Hera mandou 2 cobras venenosas para seu berço. Não faça isso! Ele pega uma
uma cobra em cada mão e as espreme até a morte. Uma criancinha esmagando 2 serpentes gigantes até a morte. Todo mundo soube naquela altura que tinha alguma coisa diferente em Hércules. Esse é um dos motivos para Hera odiar ele. Ela não pode matá-lo. Ela pode destruir a vida dele, mas não pode matá-lo porque o destino diz que ele se tornará imortal. E até mesmo Deus deve obedecer ao destino. Mas Hera só está começando. Sua vingança contra Hércules vai determinar o curso da vida dele, do nascimento à morte. Assim é o mito. Mas qual a sua relação com a realidade? Fevereiro de 2004. Numa cidade grega chamada Tebas, arqueólogos descobrem evidências estonteantes que dão um novo olhar sobre a história do nascimento de Hércules. Eles descobrem um templo debaixo de um lote residencial comum. Em seu centro, há os restos de um altar. Em volta do altar, há centenas de vasos de cerâmica e pequenas estátuas. Todos parecem retratar uma pessoa: Hércules. Depois da descoberta, pesquisadores a relacionaram a um texto de 2.500 anos que descreve uma misteriosa casa de Hércules em Tebas, fora dos portões da antiga cidade. A descrição e o local são os mesmos. Mas tem mais. O documento antigo diz que esse santuário foi construído no local exato do nascimento de Hércules. Será que o herói existiu? A caçada por pistas nos leva ao mito. Continuando a história, Hércules atinge a maioridade, um homem-deus entre 2 mundos, o humano e o sobrenatural. Ele é forte demais para ser humano. Ele é como um deus preso em um corpo humano. Ele frequentemente faz coisas muito ruins por acidente, como matar pessoas e também danificar propriedades. Ele não consegue se controlar. Essa força sobre-humana torna impossível que Hércules se misture à sociedade grega. Ele não pôde formar relações emocionais com ninguém. Na verdade, parecia haver uma característica esquizofrênica nele. Ele era meio humano, meio divino. E ainda assim tinha um pai que não o protegia dos julgamentos e dificuldades terríveis que Hera impunha a ele. Ele foi deixado sozinho, suspenso entre o céu e a terra, sem ter para onde ir. Desesperado por alguma aparência de normalidade, Hércules se casa com uma linda princesa que lhe dá 2 filhos. Mas sua alegria doméstica dura pouco. Sua rival, Hera, logo retorna determinada a fazer com que ele nunca conheça a felicidade. Dessa vez, ela vai transformá-lo de homem de família a assassino, enlouquecendo-o. Ela envia a loucura até ele enquanto ele dorme. E ele, em sua loucura, acredita que a esposa e os filhos são seus inimigos. Na calada da noite, Hércules comete um horror impronunciável. Quando o Hércules acorda de sua loucura, acorda dessa loucura voraz, ele se vê coberto pelo sangue de sua própria família. Ele nem sabe que foi ele mesmo quem fez aquilo. Mas tem marcas de sangue. Essa é a marca física da culpa. E essa é a culpa que ele deve enfrentar. É a partir desse incidente terrível que o resto da história de Hércules se desenrola. O homem mais forte da Terra matou sua família inteira.
Quando sua ira cega se abranda, ela é substituída por um remorso intenso, uma angústia terrível que vai atormentá-lo para sempre. Os antigos gregos chamavam isso de culpa de sangue. Na antiguidade, uma culpa de sangue era entendida como uma maldição que ficava em você através do sangue da pessoa que você matou. É um pouco como uma penitência cristã. Você deve executar boas ações na Terra para compensar as coisas ruins que possa ter feito. Daí em diante, ele vai tentar se livrar da mancha de culpa por esse ato terrível. E esse é o eixo de toda a vida de Hércules. Para purificar sua alma, Hércules vai ter que sobreviver à série de desafios mais torturantes já enfrentada pelo homem e pelos deuses. É uma jornada que vai levá-lo pelo mundo grego e além. E vai deixar um rastro de evidências que dão um novo olhar sobre a verdade por trás do mito. O super-herói da mitologia, Hércules, matou a mulher e os filhos tomado por um feitiço de sua madrasta, Hera. Agora, o homem mais forte da Terra deve purgar seu crime. Mas ele está perdido, desorientado. Ele busca orientação na maior profetisa da Grécia Antiga. O crime de Hércules é tão grande que só uma das autoridades religiosas mais poderosas de seu tempo poderia ajudá-lo, o Oráculo de Delfos. Delfos. Seu templo sagrado tem papel importante em vários mitos gregos. Mas não é só um local mítico. Ruínas do templo do oráculo ainda podem ser encontradas nas montanhas da Grécia Central. Dois 2.500 anos atrás, uma sacerdotisa parou aqui, em aparente estado de transe, enquanto vapores misteriosos se ergueram ao redor dela. Ela falou por enigmas e supostamente canalizou a palavra dos deuses. Era uma linha direta com o céu para se pedir resposta para tudo. Uma nova descoberta pode revelar de onde se originaram os poderes do oráculo. Uma descoberta recente de geólogos mostrou que o Templo de Delfos fica exatamente na intersecção de duas falhas geológicas. Isso pode explicar os vapores mágicos que rodearam a profetisa. A nova evidência sugere que movimentos da Terra em torno dessas falhas podem ter liberado gás etileno, que teria vazado pelas rachaduras na Terra. Pessoas que respiram muito etileno entram em um transe muito parecido com o que o Oráculo de Delfos viveu. Então, basicamente, o Oráculo de Delfos era uma doidona em que todo mundo na sociedade grega confiava bastante. Em Delfos, o oráculo diz a Hércules que somente uma penitência terrível pode absolvê-lo de seus crimes. Para receber essa penitência, ele deveria ir até seu primo e rival, o rei Euristeu. Mas é um golpe. Hera está usando o oráculo e o rei Euristeu para destruir Hércules. Eu tenho muitas coisas para dizer. Hera o persegue com tudo o que tem. Ela é uma inimiga implacável. E os perigos e os inimigos que ela põe em seu caminho não param. Euristeu dá 12 desafios a Hércules, todos planejados por Hera. Eles para sempre serão conhecidos como os 12 trabalhos de Hércules. Neles, o herói é desafiado a livrar o mundo grego de seus maiores males, confrontar seus animais mais selvagens, forças da natureza, tiranos maus e monstros. Nenhum homem poderia sobreviver a sequer um dos desafios, mas Hércules deve vencer 12. Esses trabalhos têm uma função. Sua primeira função é remover a mancha da morte de sua família. Ela precisa se purificar. Purificar as suas mãos, purificar sua alma, enfim. Se purificar do crime lamentável que cometeu. Parece injusto para nós porque ele paga por atos pelos quais não tem culpa. Ele estava sob a influência da loucura enviada por sua madrasta, Hera.
Na mente dos gregos, não importava que não fosse culpa dele. Ele ainda precisava realizar as ações para